segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 23. Mateus 23. Leitura desse texto que será feita, que serve como texto base para o tema do estudo dessa tarde e noite. Mateus 23, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor nosso Deus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis à condenação do inferno? Por isso
Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, a Tua palavra foi lida por nós essa noite, onde o Teu Filho, o nosso Redentor, fala de maneira tão contundente contra aqueles que não vivem aquilo que pregam. Ó Deus, especialmente aqui, os líderes do Teu povo, os homens que o Senhor mesmo levantou para serem os guias, os pastores do Teu rebanho. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que sobre esse tema que meditaremos essa noite, acerca da hipocrisia, que o Senhor nos conduza pela Tua palavra, para que entendamos a Tua vontade quanto a este assunto, o quanto o Senhor Deus abomina este pecado, o quanto nós devemos lutar contra ele, mas ao mesmo tempo também entender como ele acontece, como ele ocorre em nosso meio e sabermos lidar com os ataques de fora, os ataques daqueles que são inimigos do Senhor, inimigos da igreja, e utilizam esse argumento para nos atacar, Senhor Deus. Nos prepara nessa tarde e noite, mais uma vez, para ouvirmos a Tua instrução e sermos conhecedores da vontade do Senhor, e assim sabermos defender a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Rogamos a Ti com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa tarde nós iremos meditar no capítulo 5 do livro Razão para Crer, do R6 Pro, e o tema do capítulo 5 é exatamente esse, que tem a ver com o capítulo 23 de Mateus, que eu li aqui como texto base dessa aula, dessa doutrina. A igreja está cheia de hipócritas. Lembre-se que os títulos dos capítulos desse livro, eles são títulos que mencionam ataques que inimigos da fé cristã fazem à nossa fé. E esse é mais um ataque bem comum de nossos adversários. Eles afirmam: a igreja está cheia de hipócritas. Logo no início do capítulo, nosso autor, Sproul, ele lida com a falta de confiança existente em nossos dias por parte das pessoas em várias esferas da sociedade. Se você observar, você notará isso. Há uma desconfiança generalizada e até mesmo uma desilusão com relação às próprias instituições. Isso se refere a órgãos públicos, a órgãos de caráter judicial, também políticos, educacionais e assim por diante. E a igreja organizada, ela não escapou desse espírito de desilusão. As pessoas olham também para a igreja, e eu falo especialmente em nossos dias. Isso não significa dizer que antes não houvesse ataque à fé cristã, sempre houve isso, mas em termos de instituição, falando da igreja visível, a igreja em nosso tempo, ela sofre tremendamente com esse tipo de percepção por parte das pessoas. Há uma falta de confiança, há uma verdadeira desilusão na igreja, ou com relação à igreja. E um dos ataques que é feito à igreja é exatamente esse. As pessoas olham para nós, que compomos a igreja de Cristo, que somos membros do corpo de Cristo, e por verem ou chegarem a algum tipo de decepção, as queixas que possuem acerca da igreja, observando o comportamento de pessoas que afirmam a fé cristã, mas não condizem com essa fé professada, as pessoas atacam e dizem: a igreja, ela está cheia de hipócritas. A hipocrisia, ela também está presente no meio religioso, inclusive no próprio cristianismo. E esse ataque com relação a nós tem a ver também com
ainda que nós tenhamos uma sociedade que está muito distante da palavra de Deus em vários aspectos, alguns valores, algumas virtudes, pelo menos em termos gerais, ainda possuem um certo apreço por parte das pessoas. E um deles, e aqui eu estou falando também em termos gerais, friso isso, é o valor da honestidade. Ainda que, pelo menos, por parte de alguns, seja um discurso, né, da boca para fora. Mas, de forma geral, você percebe isso. Um apelo a uma vida honesta. Uma vida honesta. Vide os discursos dos políticos em tempos de campanha, em seus debates. Por mais que você diga que não confie em nenhum deles, o fato é que o discurso, falando em termos de discurso, sempre há uma tentativa de uma autodefesa em torno da sua suposta honestidade, porque esse é um valor ainda apreciado no meio da sociedade, em termos gerais. Ninguém votaria, ou melhor, deixa eu colocar aqui, não posso ser aqui generalizar isso, né? De forma geral, as pessoas não iriam abertamente declarar um voto em alguém corrupto. E entenda isso. Por mais que a pessoa vote em alguém corrupto, ela vai defender como se aquele corrupto fosse honesto. Ela não admite, a não ser em alguns casos que tem pessoas que fazem isso abertamente. Mas, de forma geral, as pessoas vão dizer, não, ele não é corrupto, ele não fez isso, é uma falsa acusação contra ele. Há essa defesa por conta do valor que existe ainda da honestidade, da virtude da honestidade. Tanto é que quando alguém de uma área como essa, área política, é flagrado sendo desonesto, esse é um ataque muito forte contra a sua pessoa e contra o cargo em que ele ocupa, de tal forma que isso traz prejuízos para a sua vida pública. Bem, mas veja como essa questão do valor, do apreço à virtude da honestidade, e isso para o trabalho, essa questão, ela é tão assim enfatizada em nosso meio, digo, na sociedade como um todo, a ponto de erros graves, pecados mesmo, serem admitidos, mesmo se houver um espírito de honestidade. E há pessoas que falam isso naturalmente, mais ou menos assim, bem, eu de fato cometo esse erro. Por exemplo, eu sou alguém muito dado à bebida, ou então eu sou alguém que não sou tão assim fiel ao meu cônjuge, mas pelo menos eu admito isso. Contanto que haja esse valor da honestidade, né, sendo exaltado, a pessoa não fique querendo camuflar os seus erros e ela assuma isso, então isso já tem um ponto a favor. Um ponto a favor. Mas é interessante que as mesmas que falam isso, e nosso autor também pontua essa questão, não falam, não têm o costume, a mesma facilidade para dizer, eu sou um mentiroso. Eu sou alguém que minto, eu de fato já proferi mentiras. Há uma dificuldade maior em falar sobre isso, até mesmo para não ser associado com a hipocrisia, com a falsidade. Uma definição que Sproul dá acerca da hipocrisia ou do hipócrita, ele diz o seguinte: o hipócrita é aquele envolvido em decepção intencional. Ele finge ser mais justo do que realmente é. O hipócrita é um ator moral. Ele vive a mentira. Ele afirma ser livre de falhas, as quais pratica de maneira encoberta. Sua vida é uma farsa resguardada. Com tal definição de hipocrisia em mente, é apropriado dizer que a igreja está cheia de hipócritas? A igreja, de fato, ela está cheia de hipócritas? E se a igreja não está cheia de hipócritas, se isso não é verdade, por que tantas pessoas fazem essa acusação? Por quê? Bem, há algumas razões pelas quais essa acusação é feita. O primeiro ponto que ele menciona aqui, na verdade, fazendo uma pergunta, é o seguinte: a igreja está cheia de pecadores. Pensem nisso. A igreja está cheia de pecadores. E por que Sproul traz esse ponto aqui? Porque
ele entende que há uma confusão entre os termos pecador e hipócrita. Eles acabam sendo confundidos. E a confusão aqui, apresentada por ele, envolve essa confusão se dá entre gênero e espécie. Pecador é o termo genérico. Hipócrita é a espécie. Ou seja, pecador é um termo mais amplo. E hipócrita é um termo mais específico de ser pecador. E aí, uma vez que a hipocrisia é um pecado, podemos dizer, todos os hipócritas são pecadores. Todos os hipócritas são pecadores. Só que nós não podemos fazer uma afirmação aqui com uma equação de identidade. Ou seja, nós não podemos reverter a afirmação e dizer todos os pecadores são hipócritas. Você percebe a diferença disso? De fato, todos os hipócritas são pecadores. Mas não podemos dizer, pelo menos num certo sentido, eu vou explicar isso, não podemos dizer, num certo sentido, que todos os pecadores são hipócritas. E aqui ele usa um silogismo para ficar mais clara essa questão. Ele diz o seguinte, ele coloca em categorias lógicas. Primeira premissa aqui, a igreja está cheia de pecadores. Aí vem em segundo lugar, outra premissa, hipócritas são pecadores. Conclusão, a igreja está cheia de hipócritas. Vou repetir. A igreja está cheia de pecadores, hipócritas são pecadores. Em terceiro lugar, a igreja está cheia de hipócritas. Só que se você se atentar para esse silogismo, você perceberá que ele contém uma falácia aqui, uma falácia. E essa falácia lógica aqui, ela é conhecida como a falácia do termo médio não distribuído. Vou explicar o que significa essa falácia. A definição dela é a seguinte: essa falácia, a falácia do termo médio não distribuído, é uma falácia formal cometida quando o termo médio das premissas de um silogismo categórico não é distribuído na premissa menor nem na premissa maior. Entende-se como um termo não distribuído quando há elementos de sua classe que não são afetados pela proposição. Um silogismo incorreto similar pode ilustrar o problema ainda mais. Pense num outro silogismo. A igreja está cheia de pecadores. Assassinos são pecadores. A igreja está cheia de assassinos. Percebe a falácia aqui? Há uma falácia lógica aqui. Não, você não pode chegar a essa conclusão. E aqui eu vou frisar novamente, num certo sentido. Porque talvez você pense assim, né? Já tem uma resposta pronta como um bom reformado, diga, mas espera aí, pastor. Todos nós não quebramos o sexto mandamento. Todos nós, num certo sentido, não somos assassinos. Mas veja, Sproul aqui está lidando com uma questão específica. Todos aqui na Betel são assassinos? Pense nisso. Todos já cometeram assassinato, que congrega a nossa igreja local? Estou falando literalmente, um assassinato. Tiraram a vida de alguém injustamente? Todos fizeram isso? Literalmente? Não. E se você pensar na cristandade como um todo? Não. Então sim, é nesse sentido que é uma falácia aqui. O que acontece é que as pessoas observam os membros da igreja pecando. Atente-se a isso. E elas pensam consigo mesmas, aquele indivíduo professa ser um cristão. Cristãos não devem pecar. Essa pessoa está pecando, portanto, ela é uma hipócrita. A suposição tácita aqui é que um cristão é alguém que afirma não pecar. Na realidade, o caso é exatamente o oposto, meus irmãos. Para um cristão ser um cristão, ele deve primeiramente ser o quê? Um pecador. Ser pecador é um pré-requisito para ser membro de uma igreja. A igreja cristã é uma das poucas organizações no mundo que exige um reconhecimento público do pecado como uma condição para a adesão. É isso que acontece. O sacramento do batismo, quando aplicado, seja a um adulto ou a uma criança, nós estamos, dentre outras coisas, reconhecendo a necessidade daquele indivíduo ser purificado. Porque ele é um pecador.
seja o adulto, seja a criança. Nós somos pecadores. Então, o reconhecimento público, formal, de alguém como membro da Igreja de Cristo, passa pela admissão de pecador, de ser um pecador, de considerar como um pecador. Se a igreja afirmasse ser uma organização de pessoas perfeitas, então sua declaração seria hipócrita. Se nós falássemos assim: a igreja de Cristo sobre a terra é um povo constituído de pessoas perfeitas, e não houvesse perfeição, como de fato não há, isso seria hipocrisia. Mas essa afirmação não é feita pela igreja de Cristo. Nós não falamos isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Antigo e Novo Testamento, em nossas confissões, catecismos, em nossa fé publicada formalmente, confessada, nós não declaramos isso. Falamos exatamente o contrário. Trabalhamos muito bem a doutrina do pecado. E cremos no pecado original e nas suas consequências. Dessa forma, não há difamação na acusação de que a igreja está cheia de pecadores. Tal declaração apenas elogiaria a igreja por estar cumprindo sua tarefa divinamente designada. A pergunta é: a igreja está cheia de pecadores? Está. Só que isso não leva à conclusão necessária de que todos estes pecadores, no sentido em que eu estou tratando aqui, que o Sproul trata, e eu vou especificá-lo ainda mais ao passar do estudo, não significa dizer que, por estar cheio de pecadores, todos estes são hipócritas. São duas coisas distintas, apesar de terem seu ponto de contato. Todo hipócrita é um pecador, mas nem todo pecador é um hipócrita. O segundo ponto que ele trata, como uma segunda pergunta, ele diz assim: a igreja está vazia de hipócritas? A igreja está vazia de hipócritas? Essa é uma segunda razão pela qual as pessoas tendem a acreditar que a igreja está cheia de hipócritas. É porque existem, de fato, pessoas na igreja que são hipócritas. Existe. E os cristãos são culpados de todos os tipos de pecado, incluindo o pecado da hipocrisia. E embora a igreja não esteja repleta de hipócritas, de modo algum ela está vazia deles. De modo algum. E existem várias formas de hipocrisia, e a maioria delas é manifestada em algum nível dentro da igreja. E ele enumera aqui algumas. Uma delas, hipocrisia de fé. Há uma hipocrisia de fé, e aqui ele coloca essa hipocrisia de fé, tratando aqui do pecado em duas categorias, ou melhor dizendo, em dois grupos. Tanto falando dos indivíduos, que são hipócritas em sua fé, como também por parte da própria liderança da igreja. Vejamos o primeiro ponto: hipocrisia de fé com relação à culpa dos indivíduos. Uma forma de hipocrisia encontrada na igreja é aquela que envolve uma profissão de fé insincera. Algumas pessoas, elas se associam à igreja de Cristo com falsas pretensões. Em muitas comunidades, ainda é sofisticado pertencer a alguma igreja. Assim, as pessoas aderem por status social ou porque têm amigos ou familiares que são membros. Você tem alguma dúvida disso? Provavelmente você conhece alguém assim, algum caso assim, já tem ouvido falar. Pessoas que se filiam à igreja por algum tipo de razão que não seja a fé em Cristo. Por questão social, por questão familiar. Ele cita que já ouviu homens de negócios, isso o Sproul falando, quando lá nos Estados Unidos, ele diz que lidou já com isso, com homens de negócios dizerem que manter a afiliação da igreja, eles mantinham a afiliação deles à igreja, porque isso proporcionava contatos com clientes, auxiliava em relações de negócios e fornecia a estes homens uma áurea de respeitabilidade. Veja, por exemplo, quando você olha
mais uma vez, para a questão política, né? Se, num contexto como o nosso, brasileiro e também americano, onde o cristianismo ainda tem, sim, muito peso, socialmente falando, ainda tem, por mais que nós estejamos passando por um momento de apostasia, enfim, mas você ainda tem peso, é isso que eu quero dizer. Não foi completamente tirado da nossa sociedade, né? Da sua influência, da sua visibilidade, tem peso ainda. Alguém se associar à fé cristã, ela passa uma imagem de maior respeitabilidade. Membro de uma igreja local, visitar uma igreja, congregar, ainda que seja apenas um período de campanha, passa essa impressão. E sim, há pessoas que fazem isso. Você pode pensar em autoridades, como estou sendo aqui, políticos, empresários, enfim, mas também pessoas comuns que se associam à igreja local com outros objetivos, com uma fé fingida, não verdadeira. Abra sua Bíblia em Mateus, se você estiver ainda com ela aberta, só voltar um pouco, Mateus, capítulo 13, e eu peço que quem encontrar pode ler, Mateus 13, do versículo 24 ao versículo 30. Veja o que o Senhor fala acerca do joio e do trigo. Mateus 13, do 24 ao 30. Percebe? O próprio Senhor falou sobre isso. Quando você olha para a história do povo da aliança, desde o começo, sempre foi assim. Sempre em nosso meio, no meio da igreja de Cristo, seja na antiga aliança, seja agora na nova aliança, sempre houve o trigo e o joio. Na igreja visível, sempre teve entre os verdadeiros crentes, aqueles que de fato estão em Cristo, aqueles que aparentemente estão em Cristo. Estão visivelmente, fazem parte da igreja, mas não têm uma fé sincera. Mas em segundo lugar, ele fala dessa hipocrisia de fé com relação a um outro grupo. Na verdade, a culpa agora ligada à liderança da igreja, a culpa dos próprios indivíduos, mas também a liderança da igreja tem culpa quanto a isso. Ele diz assim: alguns incrédulos são membros da igreja, não porque proposital e falsamente fingem a fé, mas porque a igreja não requer nem esclarece uma confissão decisiva de fé. Em seu zelo de angariar adeptos ou ser abrangente em espírito, algumas igrejas ignoram seus próprios padrões de associação. Neste caso, não é o indivíduo incrédulo quem está sendo hipócrita, mas a própria igreja que desorienta ou ilude o candidato à filiação. Como assim? Você pode se perguntar. Ora, imagine o que nós temos em nosso meio. Na verdade, pense sobre isso. Quantos lugares que dizem ser igreja, mas não têm uma clara definição confessional daquilo que creem. Uma doutrina claramente exarada e explicada e que é apresentada àquele que quer congregar naquele meio. Quantas igrejas não possuem uma sala de catecumenato ou de discipulado? Quantas igrejas, se dizem igrejas, estão preocupadas somente com números, com pessoas vindo cada vez mais congregar no meio delas, com eles ali? O objetivo é só esse, é crescer, é aparecer, é ser visto pelos homens. E aí você, no meio daquele povo, tem uma grande multidão de pessoas que não professam a fé verdadeira porque nunca teve conhecimento da fé verdadeira.
Porque não foi ensinado. Não foi explicado a eles. Já citei isso aqui para os irmãos em outro momento. Quando em 2010 eu fazia parte de uma outra igreja ainda. E eu ia, naquele ano de 2010, toda segunda-feira eu cheguei a receber essa responsabilidade junto com um amigo meu. A gente ainda bem jovem ali. Toda segunda-feira nós íamos para uma sala daquela congregação, onde tinha ali um computador com poucas funções, e a gente tinha o trabalho de pegar os papéis, uma multidão ali, uma grande quantidade de papéis de pessoas que tinham dado os seus nomes depois do apelo, né? O apelo era feito depois da pregação, e aí as pessoas iam à frente e davam seus nomes à equipe de discipulado, e esses nomes eram catalogados, esses papéis, e nós recebemos a responsabilidade de colocar esses nomes no computador, organizar isso. Pois bem, quantas vezes nós víamos o mesmo nome repetido 5, 10, 15 vezes, a mesma pessoa indo várias vezes à frente ao longo do ano, e isso aconteceu inúmeras vezes, mas no final das contas, o que era contado na congregação e na chamada sede da igreja, tivemos 10 vidas nesse domingo, nesse mês foram 150, nesse ano foram não sei quantas milhares. Mentira, números falsos, que não refletem a realidade, mentira, uma liderança que não expõe exatamente a sua fé, o que crê e por que crê naquilo, e apresenta honestamente para aqueles que estão ouvindo. Além do discipulado ser fraco, aulas fraquíssimas, pessoas despreparadas. Percebe? Aqui, de forma nenhuma, há isenção de culpa. O indivíduo que não cresce na fé que ele diz ter, ele é culpado, ele é responsável por isso. Mas pior ainda, o líder que não ensina, que não apresenta a verdade. É uma obrigação, vou frisar isso daqui para vocês. Os que me ouvem aqui, se porventura me ouvem agora, ouvirão depois, na gravação. É responsabilidade do conselho da igreja, começando pelo ministro da Palavra dos Sacramentos, ensinar a doutrina da igreja sempre, sem exceção, sempre que tiver oportunidade, sempre. E, sendo mais específico aqui, quando lida com alguém que está querendo congregar conosco, fazer parte da nossa igreja. Sala de catecumenato não é algo apenas pro forma, não, irmãos. Não está aqui de enfeite ou está aqui só porque vamos cumprir o rito. De forma nenhuma. É um filtro. Não no sentido de querer dar uma de mais exigente do que o próprio Cristo, dizendo que eu vou ser tão rigoroso que vai passar na peneira somente quem eu... Não é isso. Mas com os critérios bíblicos, avaliando se tal pessoa pode já fazer parte da membresia da igreja, mostrando claramente para ela o que nós cremos, por que nós cremos nisso, se ela de fato entende, se ela abraça a mesma fé que nós, para que quando isso acontecer, caso ela se filie, caso ela se torne membro da nossa igreja, ela não tenha, uma das razões, desculpas para dizer que nunca ouviu sobre tal assunto, além do que também não ser um hipócrita, mas conhecer a verdade. Um outro tipo de hipocrisia, além de hipocrisia de fé, que Sproul ele demonstra, que ele cita, é a hipocrisia nos votos. Atente para isso. Os votos sagrados compreendem a área na vida da igreja onde a incidência da hipocrisia está em um nível muito baixo de saúde. Na maioria das igrejas, a filiação é adquirida somente após uma profissão pública de fé e da declaração dos votos de obrigação. E tais votos possuem as seguintes características, e eu quero que você escute muito bem, porque essas características aqui fazem parte das suas responsabilidades como membro desta igreja local. Você que escuta isso, atente a esse fato. Você que é membro da igreja, que não quer ser um hipócrita, que não quer ser identificado assim, muito menos pelo próprio Deus, obviamente, você tem a responsabilidade como membro. Ele cita 4 aqui, que envolve os votos, mas não sabemos, tem mais até. 4. Primeira, fiéis no comparecimento ao culto.
Na última quinta-feira eu dei um estudo bíblico, foi online, não pude ir à congregação, e fiz online aos irmãos da congregação. E eu falei sobre esse ponto. Na verdade, eu usei um texto que eu até recomendo que vocês leiam, o texto do pastor presbiteriano americano chamado John Payne. O pastor John Payne, ele tem um texto que tem um título que trata do valor, de você valorizar o culto vespertino. O contexto americano é diferente do nosso quanto a isso. Há uma similaridade quanto à negligência do culto, mas em termos do horário do culto há uma diferença. Enquanto aqui no Brasil o mais comum é que o culto matutino seja desprezado, esquecido, e em muitos lugares não é praticado, ama-se a escola bíblica e esquece-se do culto matutino. No contexto americano o mais comum é fazer isso com o culto vespertino. Se tem o culto matutino e à tarde não tem nada em muitas igrejas, em todas, mas muitas igrejas. E ele fala sobre esse valor de resgatar o tesouro que é o culto vespertino. E uma das coisas que ele cita lá como argumento para isso é de que o culto, meus irmãos, o culto, ele é, você já ouviu isso muitas vezes, né? E todo domingo você escuta isso, ele é a santa convocação, a chamada do nosso Deus, a sua chamada pública para o seu povo adorá-lo. Aliado a isso, entenda, isso acontece, esse chamado, providencialmente pelos presbíteros da igreja. Então, e aqui especialmente os ministros da palavra. Então você tem Deus que chama a sua igreja, ele convoca a sua igreja, uma santa convocação, uma solene convocação para adorá-lo, e pela sua providência ele faz isso pelos seus presbíteros. Quando você se tornou um membro da igreja, você se comprometeu a ser participativo, a ser presente nos cultos. Não é um culto que está acontecendo aqui, é um estudo bíblico. Há uma diferença acerca disso. Uma boa diferença. Mas olhe de novo para os bancos. Olhe para os bancos. Olha a nossa situação. Domingo de manhã e à noite da mesma forma, com algumas exceções. Com algumas exceções. Segundo, fiéis no apoio financeiro da igreja. É uma outra característica de quem fez votos de membresia, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Se comprometer a apoiar a sua igreja local financeiramente. Terceiro, diligentes no uso privado e congregacional dos meios de graça. Bem, o uso congregacional público já foi citado. Você deve estar no culto solene também por essa razão, de participar dos meios de graça, mas também no uso privado. Leitura da palavra, meditação nela, oração. E em quarto lugar, submissos à disciplina dos oficiais da igreja. Alguém que se rebela contra a disciplina da igreja age como um hipócrita. Uma vez que fez voto de membresia, queria se submeter à autoridade dos presbíteros. Infelizmente, existem pessoas que fazem tais votos e são relapsas na presença, nas atividades, avarentas em suas ofertas, indiferentes aos meios de graça e positivamente hostis à disciplina da igreja, argumentando que sua moralidade privada não é preocupação da igreja. E aí ele cita um caso aqui interessantíssimo. Ouça o caso que ele cita, o exemplo aqui, e veja se você encontra algum tipo de caso semelhante, se você já se deparou com isso na igreja. O caso de um homem revoltado com a exclusão do seu filho. O problema dos votos de filiação se revelou a mim quando encontrei um homem irado, que estava furioso porque o filho fora excluído da lista de membros da igreja. Ele argumentou que a igreja não estava agindo em amor ao excluir seu filho e foi presunçosa por não considerá-lo bom o suficiente para ser um membro. Em sua raiva, o homem ignorou o fato de que seu filho havia feito votos solenes 5 anos antes, que não levara a sério. Ele estava
ele não havia estado dentro da igreja nos últimos 4 anos. O cara não ia à igreja há 4 anos. Há 4 anos. A gente pode dizer que esse conselho foi até condescendente demais, né? Ele não usava os meios de graça, nem apoiava a igreja em suas ofertas. A igreja não o largou de repente, mas fez repetidas aberturas para ele e gentilmente o aconselhou e convidou a participar da vida da igreja em diversas ocasiões, que é como um pastor, como um conselho age. Há muitos avisos. Todo sermão, especialmente quando aplicações tocam nesse ponto, estudos como esse que tocam nesse ponto, são avisos, são avisos, são avisos, são avisos. Conversas em privado são avisos, conselhos são avisos. Quando ocorrer, quando a vara estralar, não vai ter o que dizer, só se for hipócrita, para falar contra isso. Como um pai que adverte o seu filho repetidas vezes: não faça isso, não toque nisso, não suba nesse lugar, não desobedeça, não faça assim, não fale isso. O pastor da igreja faz também. Se você for bem atento, você já deve estar bem por dentro do que eu estou falando. Este homem foi extremamente negligente ao manter seus votos. No entanto, quando foi removido da condição de membro, a igreja é que foi acusada de hipocrisia. Não é assim, né? Sai falando mal da igreja. A igreja que tem problema. Arruma confusão com todo mundo da igreja, ou com pelo menos metade da igreja. E a igreja que tem problema. A igreja que tem problema. O pastor, o conselho, tem problema. Se o homem tivesse sido tão negligente quanto em seu compromisso com um clube de serviço ou clube de campo, teria sido expulso muito antes. Muito antes. Bem, há também outros votos que são negligenciados e acabam sendo sujeitos à hipocrisia, que são os votos do casamento. Frequentemente são encarados sem consideração pela santidade e impressionante responsabilidade do casamento. As pessoas se colocam diante de Deus, sua família, amigos, igreja e representantes do Estado e publicamente fazem juramentos de compromisso permanente. Para alguns, a única vez que se dirigem à igreja é para procurar um ministro que solenize e abençoe seu casamento. Há pessoas que são exatamente assim. Elas nunca vão à igreja e só procuram um pastor para ser... eu preciso das bênçãos de Deus. Então vamos chamar aqui um ministro da palavra para fazer o meu casamento. Tomar tais votos sem uma séria intenção de esforço subsequente para honrá-los é um ato de hipocrisia. E o ministro que participa disso também é um hipócrita. Como tem pastores que são dados, não tem nenhum problema de fazer isso. Se até mesmo um membro da igreja quiser casar com alguém fora da igreja, um casamento misto, ele vai lá e prega e ora por este casal. Participando daquela hipocrisia. A questão é, há hipócritas na igreja? A resposta é sim, há hipócritas na igreja. A acusação feita a nós, ela tem algo de verdade. Entenda, a igreja está cheia de hipócritas. A ideia aqui é refutar essa fala, essa acusação, como se isso fosse a identidade da igreja. A igreja está cheia de hipócritas, a sua maior parte é isso. Não é. Nós rejeitamos isso. Mas passo a passo estamos vendo o quê? Primeiro, ela está cheia de pecadores, na verdade todos são pecadores. E em alguma medida há hipócritas. Não podemos negar isso. Há hipócritas na igreja. Terceira pergunta que ele levanta. Os ministros são hipócritas? Os ministros são hipócritas? Os clérigos são frequentemente apontados como os indivíduos mais hipócritas de todos. A frase mais comum é que nós ouvimos como pastores. Cristãos também de forma geral, mas pastores então, pratique o que você prega. Pratique o que você prega. Os ministros, meus irmãos, eles não recebem uma isenção de hipocrisia com o seu certificado de ordenação. Talvez o clero, mais do que qualquer outro grupo, seja propenso a esse pecado em específico. Há muitas tentações que ministros sofrem, dentre elas,
fingir uma espécie de piedade que não é genuína. E há muitos motivos que levam homens ao ministério. Alguns motivos são nobres, outros não tão nobres. Alguns são movidos ao ministério por uma profunda fé e desejo sincero de servir a Deus, ao seu reino, à sua igreja. Todavia, alguns são movidos por um sentimento de uma forte incredulidade. E aí você pode se perguntar, como é que isso pode acontecer? Ora, há certas pessoas que são tão estimuladas a falar sobre religião e questões teológicas que se vêem em debates sobre religião todos os dias. E eu conheço gente exatamente assim. Não tem um dia da semana que o indivíduo não se envolva num debate teológico. Um dia. E com as redes sociais, então, isso facilitou enormemente esse tipo de prática. O indivíduo acha que sabe muito porque ele leu alguma coisa, ele pegou alguns recortes, ele dominou, ou acha que dominou certo ponto da teologia, e assim fica debatendo e vivendo em debate a sua vida inteira. Eu conheci um rapaz, eu vou citar esse caso sem citar o nome, que ele, na verdade, era sempre assim, ele era o seu modus operandi. Eu não sei como é que está agora a sua vida, mas até um tempo atrás eu ouvi falar que ele já estava incrédulo quanto à própria fé cristã, negando a própria existência de Deus, e começou isso há muitos anos, uma vida só para debater. Como assim? Seja mais específico, pastor. Veja, ele não queria ter compromisso com o trabalho, com o estudo, com uma vida de crescimento nessas áreas, até poder mesmo visando ali formar uma família, mas formou uma família de forma pecaminosa. Como assim? No seu início, ele acabou com a sua noiva tendo relações antes do casamento, engravidou essa moça, acabou se envolvendo, aí casou com ela, tudo errado, sem querer trabalhar, sem querer estudar, e a vida inteira, depois de já casado, com filhos, vivendo assim, arrumando um trabalho, ficando um pouco tempo, arrumando outro, e vivendo de casa em casa, frequentemente, para debater. Mudando de posições teológicas mais rápido que alguém muda de roupa. É outra questão também, tá? Para você se atentar a isso. Pessoas que são fáceis de mudar de pensamento teológico tão rapidamente. Mas aqui fica para um outro momento, para a gente não fugir muito do assunto de hipocrisia. Veja, alguém que quer conhecer mais a fé verdadeira, no caso o que a palavra de Deus ensina, sem um espírito de submissão à palavra, de eu quero conhecer a Deus para me submeter mais à sua vontade, mas o conhecer pelo conhecer, o conhecer para demonstrar conhecimento, o conhecer para passar por cima dos outros em debates, esse conhecimento, ele é um tipo de conhecimento que mata a pessoa, mata a sua alma. E pessoas assim, não são poucas, que entram para o ministério para viver nisso. E aqui há até casos bem graves, como liberais teológicos, que negam doutrinas fundamentais da fé cristã, como a ressurreição de Cristo, por exemplo, e eles são homens ordenados pela igreja, e eles querem entrar no meio, sabe para quê? Para difundir os seus falsos ensinos. Não tenha dúvida disso, que há homens que fazem isso. Eles entram para o ministério com a intenção de matar o rebanho. De matar o rebanho. É dizendo assim, se eu não posso vencê-los, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, dentro deles, aparentemente junto a eles, é mais fácil de difundir os seus falsos ensinos. Há muitas motivações más, negativas para se entrar no ministério. Outras que ele enumera aqui, ele diz assim, o desejo de escapar do recrutamento militar. Ele diz que os seminários ficaram lotados de maneira incomum durante o conflito do Vietnã. Pessoas, para fugirem da guerra, iam para o seminário. O desejo de ter uma profissão que dê oportunidade à liderança pública, né? Eu quero poder influenciar, poder falar em público. Pressão da família, ou a síndrome, minha mãe sempre quis que eu fosse um ministro. Talvez não tão comum em nossos dias agora, né? Mas já foi bastante. O desejo de encontrar um canal para executar programas humanitários, tem sim. Tem muita gente assim.
que troca o evangelho ou entende o evangelho como um praticar, um desenvolvimento pelo cuidado com os pobres, algo meramente social. E tem muitos aí que entendem isso e assim vivem, ou até para silenciar os incômodos sentimentos de culpa que a incredulidade pode fazer, como se o ministério pudesse remover isso. Em quase todas as ocasiões, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo ele é encontrado repreendendo a hipocrisia no Novo Testamento, as suas palavras são dirigidas exatamente a quem? Ao clero. O texto que nós lemos no início, Mateus 23, fala isso. Quero que você leia só 2 versículos desse texto que a gente leu. Versículo 15, por favor, Mateus 23, versículo 15, e depois o versículo 27. Veja esses 2 versículos aqui como um resumo da fala contundente do nosso mestre contra aqueles que são ministros da palavra, naquele tempo ali os fariseus e escribas, mas viviam de forma hipócrita. Versículo 15 de Mateus 23 e depois o versículo 27. Veja, a fala do Senhor aqui, a fala dos profetas no Antigo Testamento e alguns relatos que eu citei aqui, que Sproul enumera e outros que têm históricos, nós podemos chegar à conclusão de que a resposta é: os ministros são hipócritas? Bem, a resposta é que sim, há ministros hipócritas. Há ministros hipócritas. E aí em seguida o autor levanta a outra pergunta: todos os ministros são hipócritas? Todos, a pergunta, todos são hipócritas, todos os ministros? Certamente não há um ministro no mundo que pratique, e aí atente-se à palavra, perfeitamente aquilo que ele prega. Um ministro sequer. Se o pastor pudesse pregar somente aquilo que ele dominou, somente aquela doutrina e ligada a essa doutrina a sua vida, de acordo com essa doutrina, somente o que ele realmente não apenas creu, mas dominou. E aí veja, dominou, ainda assim isso não é perfeito, nem no seu conhecimento. Ele teria pouquíssimo assunto para discorrer. Essa é uma das dimensões mais difíceis de ser um ministro. E como é, meus irmãos, principalmente para um pastor que prega expositivamente, electio continua, ou seja, de forma sequenciada, versículo a versículo, dentro do capítulo, passando no próximo capítulo, livro por livro. Não tem como fugir dos assuntos espinhosos. Não tem. E semana após semana se depara com um texto que é um ataque ao seu pecado, aos seus pecados. O seu coração é confrontado com o que o texto diz. Sem dúvida. Todo ministro fiel que prega a palavra de Deus, ele antes de pregar um sermão à congregação, o sermão é pregado a ele. A ele. Quando prepara este sermão, quando ora em cima desse sermão, quando escreve esse sermão e quando está proclamando esse sermão, sempre esse sermão é primariamente dirigido a ele. E a consciência sempre ela é atingida por isso. Quantas vezes? Quantas vezes? Não estou vivendo de acordo com isso. Falho nisso. Não tenho sido assim como o Senhor ordena. Isso acontece todas as vezes. Todas as vezes. Na verdade, Sproul diz, muitos desses sermões nascem das lutas pessoais do ministro. É necessário que o ministro pregue sobre a santidade de Deus e a perfeita obediência, muito antes que ele próprio esteja perfeitamente obediente. Imagine pregar sobre Isaías capítulo 6, onde a santidade de Deus é tão claramente exposta ali em Isaías 6, e ver que o retrato de Isaías
precisando ter seus lábios purificados, é o mesmo do próprio pastor. Não só da igreja que escuta, mas do próprio pastor. Entenda, pregar em um nível mais elevado do que o que você alcança não é hipocrisia. Entenda a diferença. O pastor que prega sobre um tema, e esse tema ele ainda está aquém do que o tema, do que a doutrina requer dele, o ato de pregar sobre isso por si só não é hipocrisia. Hipocrisia é declarar um nível mais alto de desempenho que não foi atingido. Um pastor se colocar numa condição de obediência a Deus, dizer alguma coisa acerca de algo, de uma doutrina, de uma obediência a Cristo, que ele ainda não alcançou, que ele está muito longe. Ele se coloca como se fosse exemplo naquilo. Declara isso. Então isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Mas o ato de explanar em si, não. Até porque não haveria nenhum tipo de tema, nenhum assunto que o pastor não poderia pregar. Então a resposta para essa pergunta é: não, nem todos os ministros são hipócritas. A hipocrisia é grave? A hipocrisia é grave? Ora, Mateus 23 relata como Cristo ele tratou de forma tão severa esse pecado. E no registro dos seus encontros com outros pecadores, aqui eu estou me referindo a pecadores sem serem os líderes de Israel, você vê a fala de Cristo, via de regra, se referindo a eles com gentileza, com ternura. Mas quando ele confrontava os hipócritas, o seu tom era mais severo, era mais forte, como aqui em Mateus 23. E uma das razões para isso, meus irmãos, isso também trabalha esse ponto, é que é o dano que a hipocrisia causa. Além de ser em si mesma um grave pecado, por ser uma falsidade, alguém aparentar ser aquilo que não é, e ainda usando o nome de Deus para isso, a hipocrisia, esse pecado, conduz também outros ao pecado e até mesmo tira a credibilidade da fé professada por outros. Em outras palavras, não apenas o próprio indivíduo é atacado por alguém que não professa sua fé, mas os seus irmãos. Não é assim que acontece? Quando se escuta sobre um escândalo de um pastor ou de alguém que se diz ser cristão, protestante na mídia, quem é que é atacado? É só o pastor? É só aquela pessoa que se diz crente? É só ela que é atacada? Todos nós. Todos nós. Olha os evangélicos, os protestantes, está vendo? Ô pastor, todo pastor ladrão, é assim. Isso é dito. Isso é falado. A hipocrisia acaba contribuindo para isso, para o ataque ser ainda mais forte dos nossos adversários. E lembre-se que o Senhor Jesus Cristo lhe advertiu sobre fazer tropeçar um pequenino. E o apóstolo Paulo falou de pessoas blasfemando por causa da má conduta da igreja. Não entenda isso mal, não significa dizer que se alguém blasfema da fé cristã por causa da hipocrisia de alguém, essa pessoa passa a ser justificada diante de Deus porque o outro foi quem conduziu ele a pecar. Não, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Contudo, aquele que contribuiu para isso, aquele que foi pedra de tropeço para alguém, aquele que deu mau testemunho de Cristo, também sofrerá as consequências disso. Sproul, ele começou esse capítulo, eu não citei isso no início, mas ele faz referência novamente no final a um escândalo que eu não tenho tempo para trabalhar sobre esse ponto, até porque já estamos no final aqui do nosso estudo, e demandaria também entrar em outras questões, mas só a guisa de ilustração, ele cita isso no início do capítulo, repito, e fala no final novamente, sobre o escândalo político que ocorreu nos Estados Unidos em 1972, o famoso caso do Watergate, o caso de espionagem. E ele cita esse caso como, pesquisa a respeito do assunto, ele cita esse caso como uma demonstração
de algo que causou uma desilusão no povo americano, uma falta de confiança, não apenas no presidente, à época, o Richard Nixon, que renunciou à presidência, mas também no próprio governo americano. Só que uma coisa, ele diz, é você ficar desiludido com o seu governo. Outra bem diferente é ficar desiludido com Deus, com Cristo. Há multidões de pessoas no mundo que nada querem com Cristo ou sua igreja porque foram violadas por cristãos. Há até uma famosa frase, dita por Gandhi e tudo, acerca de demonstrar supostamente apreço por Cristo, mas o problema dele era com os cristãos. Não tem pessoas que dizem isso, né? Tenho nada contra Jesus, o problema é com seus fãs, né? E inúmeras pessoas, de fato, foram feridas e desapontadas por ministros ou crentes, de forma geral. E o efeito pode durar muito tempo. Escute essa ilustração, para ilustrar aqui os efeitos de longo alcance de um ato de hipocrisia. Ouça esse episódio ocorrido na Alemanha. E aí, vê se você já consegue se tocar de quem ele está falando aqui. Havia um jovem judeu que tinha um profundo senso de admiração por seu pai. Nada em comum, né? Para um rapaz jovem. A vida da família centrava-se nos atos de piedade e devoção prescritos por sua religião. O pai era zeloso em comparecer aos cultos e atividades e exigia o mesmo de seus filhos. Quando o menino era adolescente, a família foi forçada a se mudar para outra cidade na Alemanha. No novo local, não havia sinagoga e os pilares da comunidade pertenciam à igreja luterana. De uma hora para outra, o pai anunciou à família que todos abandonariam suas tradições judaicas e se uniriam à igreja luterana. Quando a família atônita perguntou por quê, o pai explicou que era necessário para ajudar seu negócio. O jovem ficou desnorteado e confuso. Seu profundo desapontamento logo deu lugar à raiva e a um tipo de amargura intensa que o atormentou durante toda a sua vida. Ele deixou a Alemanha e foi à Inglaterra para estudar. Ele sentava diariamente no Museu Britânico formulando suas ideias e compondo um livro. Neste livro, ele introduziu toda uma vida e cosmovisão e concebeu um movimento que foi projetado para mudar o mundo. No livro, ele descreveu a religião como um ópio para as massas, que poderia ser explicada totalmente em termos econômicos. Hoje, existem 2 bilhões de pessoas no mundo que vivem sob o sistema inventado por este homem, amargurado. Seu nome, claro, é Karl Marx. A influência e a hipocrisia de seu pai ainda é sentida intensamente ao redor do mundo. A igreja não é o único lugar onde os efeitos da hipocrisia são sentidos. Fraude ou mentira de qualquer tipo são formas de hipocrisia. Veja, quando você dá uma leve distorcida nos números do formulário do imposto de renda, está praticando hipocrisia. Quando você cola, no caso dos pequeninos aqui, na escola, na prova, você está dando um relato fraudulento do seu conhecimento ao professor. Isso é hipocrisia. O que significa isso? Respondendo à acusação dos nossos adversários. Todos nós somos hipócritas em algum grau. Por isso eu tenho falado desde o começo, num certo sentido a acusação não é verdadeira. Mas há um sentido em que podemos dizer sim, que todos nós que somos membros da Igreja de Cristo temos que lutar contra o pecado da hipocrisia. Quando procuramos apresentar uma imagem pública de nós mesmos, que é melhor do que somos, fazemos o jogo do hipócrita. Agora, o elemento máximo do cristianismo é a pessoa e a obra de Cristo. A pergunta verdadeira que deve ser feita, inclusive a estes adversários, é a seguinte: faça a essa pessoa. Quando você ouvir, eu não vou para a igreja porque a igreja está cheia de hipócrita, você pergunta, Cristo era um hipócrita?
Cristo era um hipócrita. Se Cristo ele era um hipócrita, não haveria nenhuma razão para se envolver com a sua igreja. Mas se Cristo não é hipócrita, mas ele afirmava, ou ele é tudo que ele afirma ser, certamente devemos estar envolvidos com a sua igreja. O propósito da igreja, meus irmãos, não é trazer louvores e honras aos seus membros. A igreja existe para honrar e obedecer a Cristo. O cristianismo apresenta um Cristo perfeito para pessoas imperfeitas. Em Cristo não há decepção. Nele não há desonestidade, nem fraude. Ele amava a verdade, ele fez a verdade e ele é a verdade. Os nossos detratores não têm como lidar com esse tipo de questão. Na verdade, minimamente honestos quando são em suas falas, dirão: realmente Jesus foi uma boa pessoa, né? É assim que eles falam. Eu realmente tenho ensinos valiosos, preciosos ali. Sabemos que isso não é suficiente. Não basta reconhecer algum nível de bondade em Jesus, de ensino sábio, para alguém ser salvo. É necessário crer nele para a sua salvação, como Senhor e Salvador. Somente assim podemos ver livres de todos os pecados, inclusive da hipocrisia. Deixe-me terminar com os pontos importantes a serem lembrados, que ele sempre elenca ao final de cada capítulo. Pontos importantes a serem lembrados. Primeiro, a hipocrisia em particular não deve ser confundida com o pecado em geral. Porque todos os cristãos pecam, não significa que todos os cristãos são hipócritas. Existem hipócritas na igreja, mas a igreja não está cheia de hipócritas. Ou seja, você entendeu isso, né? Não significa que todos que são membros da igreja são hipócritas, no sentido de que estão sendo falsos na fé que declaram possuir. Segundo lugar, todos os cristãos são pecadores, mas nem todos os cristãos são hipócritas. A igreja está cheia de pecadores porque a igreja foi estabelecida como um refúgio para pecadores. É necessário ser um pecador para ser um membro da igreja. Terceiro, a hipocrisia, como uma fraude, realmente existe dentro da igreja. É um pecado grave. Há hipócritas na igreja que fingem ser mais justos do que são. A hipocrisia assume muitas formas na igreja. É especialmente perceptível nos votos de filiação de membros e nos votos de casamento. 4. O clero não está isento do pecado da hipocrisia. 5. Jesus criticava severamente o pecado da hipocrisia, especialmente no clero de seus dias, os escribas e os fariseus. Ministros podem ser ordenados por motivos corruptos. Eles também enfrentam uma enorme pressão para exibir um nível de retidão maior do que o que alcançaram. Nenhum ministro pode praticar o que prega completamente se ele prega todo o conselho de Deus. 6. A hipocrisia pode ter efeitos prejudiciais a longo prazo nas pessoas. A hipocrisia evoca a desilusão, a raiva e a amargura. A experiência de Karl Marx é um exemplo claro disso. E 7º e último lugar, Cristo não era um hipócrita. O pico do assunto da hipocrisia deve ser centrado em Cristo. Embora as pessoas geralmente julguem o cristianismo pelo que os cristãos fazem, o veredito final deve ser sobre o próprio Cristo. O cristianismo oferece o Cristo perfeito para pessoas imperfeitas. É assim que você contra-argumenta com aqueles que atacam a nossa fé sobre esse ponto. De fato, eu sou hipócrita em algum nível, você está falando em termos gerais. Eu não sou perfeito na minha obediência ao meu Senhor. Mas encontre um defeito nele. Não há. Ele é perfeito. E por ele ser perfeito, na minha imperfeição, eu tenho certeza nele que os meus pecados são perdoados, inclusive a minha hipocrisia. A Deus seja glória por isso, meus irmãos. Amém.